Bom dia a todas e todos, Lilian, Ale, Alessandra, eh, aí hoje a Ítala, né, o Gabriel, que nem todos que estamos iniciando. Aliás, quando começou a abrir a tela, hoje só tinha Beatriz, era impressionante, né? Era três no mínimo ali, quatro. Então, bom dia também para Beatriz, representando todos os alunos que já estão aí, para que a gente possa, nessa semana extraordinária que estamos iniciando, preparada com um amor imenso e uma convicção muito grande do que significa para a gente mídias locais, né? E que relação é essa que esse processo vem criando, né? Quer dizer, na verdade, essa relação de troca, né? E que são saberes, né? Que são sabores, que são afetos, ela é que dá o tempero de qual é a natureza da informação, a partir de onde ela é dada, de que formas, quais as formas que ela adquire no processo de circulação dela, né? E aí, nessa abertura, então, é muito importante que esses pressupostos fiquem bastante claros para todos nós, que é o que nos orienta, né? Quer dizer, a gente está trabalhando numa cidade que é multicêntrica, né? A gente acredita profunda e nessa cidade multicêntrica, sem dúvida nenhuma, favela é cidade, periferia é cidade, né? Alguém está lá em Santa Cruz e diz eu vou à cidade, né? Não, ele está na cidade. Que expressão é essa que cada dia que o próprio imaginário da comunicação acabou colocando como se cidade ou como se as coisas significadoras fossem centro e periferia, né? Que divisão é essa? Então, o multicêntrica nos dá essa outra dimensão. Então, nessa cidade multicêntrica, a favela é cidade, racismo é pandemia, cultura é significação e comunicação é profundamente comunitária. Por quê? Porque ela fala desde, ela não fala sobre, né? E esse falar desde é o que está criando o conteúdo e a forma que essa semana adquire, né? Então estamos chamando as pessoas que passaram por esse processo de formação, não dentro da PUC e outros espaços, mas que a própria PUC trocou as informações todas de onde elas são criadas, de onde elas são geradas, né? Seja no SPOC, seja nos diferentes espaços que também trabalham esse processo, né? Então, diante disso, certamente nós podemos falar, então, dessa produção dos novos intelectuais orgânicos, né? Que povo é esse, inclusive, que está dando resposta à Covid a partir das favelas, né? Quer dizer, e de periferias, e de onde as políticas públicas não conseguem responder porque não estão presentes. Então, que cidade é essa que os comunicadores vão trabalhar com elas, né? E aí, diante disso, então, estamos com o jornalismo, com a literatura, com o audiovisual, com a fotografia, com as mais diferentes expressões da comunicação, para que nós, durante essa semana, possamos trabalhar bem, né? E aí eu tenho um prazer imenso de poder, aliás, né, estou fazendo essa abertura aqui e apresentando aí o nosso querido palestrante de hoje, mas coisa que dos quatro que trabalhamos com essa, poderíamos estar fazendo isso junto aqui, né? Então, que vocês se sintam completamente aqui nessa apresentação que eu estou fazendo. Ela é nossa, né? E, claro que, então, nesse processo agora em que o primeiro palestrante nosso, né, o querido Michel Silva, aliás, é importante a gente ver isso, né? Como é que
é mais um Silva, ou Zé da Silva, ou essa forma como a sociedade, e às vezes a própria mídia, né, trabalha, né, esse processo transforma cada vez mais os nomes naquilo que eles de fato significam. Então, é um orgulho imenso que a gente inicie essa nossa série de palestras com o sobrenome Silva, porque esse sobrenome tem cada vez mais, né, é, conseguido expressar aquilo que, de fato, é a vida, é o cotidiano na relação nossa e na significação das coisas. Então, eu quero trazer, então, para essa nossa primeira palestra, primeiro encontro, Michel Silva, né? Que o Michel é ex-aluno nosso, né? Eu, com prazer, posso dizer também meu ex-aluno. Aliás, eu fico muito feliz com os ex-alunos que estão aqui nessa tela e que são professores, né? E isso dá um prazer imenso. Claro que, como eu completo esse ano 40 anos de PUC, então possivelmente seja até uma forma de quase que de ajudar a homenagear também, poder estar aqui abrindo você essa semana, né? Então, o Michel, é um prazer enorme, Michel, estar te apresentando aqui, né? É o ex-aluno daqui da PUC, mas antes de você entrar na PUC, por esse processo da comunicação comunitária, nós já, né, já nos conhecíamos, já tinha, né, já passou inclusive por uma outra expressão quando, né, do curso de cinema, criação e pensamento, né, e diferentes outras maneiras. E aí o teu currículo, né, você é um dos criadores do Fala Roça, né, que significa né, essa expressão da comunicação comunitária, que, na verdade, é a expressão da comunicação, né? Quer dizer, é uma comunicação, inclusive, reconhecida por The Guardian, reconhecida por diferentes, né, expressões internacionais da comunicação, e que foi referência durante Olimpíadas e durante diferentes momentos, né, de como é que a notícia é gerada e é criada, inclusive a partir de uma cidade média brasileira, né, chamada Rocinha, né, nessa história, né? E também passou já pelo Instituto Moreira Salles, passou pela Record, né, e passou por diferentes espaços que a gente vai ter o prazer de te ouvir agora nessa discussão de que é a produção do jornalismo comunitário, o que é esse processo que trabalha com a informação e trabalha com a notícia, e que essa informação e notícia possa ser importante para não só para os moradores que estão em volta e que são da Rocinha, mas para os moradores da cidade, para os moradores do país, para as pessoas no mundo, já que expressamos isso anteriormente. Michel, a palavra é sua, você tem o tempo aí que você precisar agora, né, dentro desse estabelecido inicialmente, para que nos brinde aí com a sua fala, tá? Obrigado, viu, Michel, pela presença. Vamos. Valeu, professor. Bom dia, gente. É um prazer imenso estar hoje abrindo essa semana aí de mídias locais, né? É um prazer todo ano poder contribuir de alguma forma com esse evento que eu acabei meio que agregando já no meu calendário anual, né? É como se fosse o carnaval para mim, né? Participar da semana de mídias locais da PUC. Né? E é um prazer estar retornando, né? Embora a gente esteja num ambiente mais restrito para a nossa casa, né? Mas é um prazer poder estar falando com todos vocês, né? Estou com uma saudade muito grande de voltar da PUC, né? Até hoje não consegui pegar meu certificado, um ano já, mas tudo bem. Eu não preparei nenhum slide porque eu acho que de repente funciona melhor falando no gogó, né? Para ocorrer uma naturalidade melhor do que ficar muito preso naquela questão do slide. Né? E também, às vezes, o slide tem aquele problema de passar o slide muito rápido e a pessoa não conseguir pegar na hora. Mas vou só compartilhar a homepage do
do Fala Roça, foi, já deixei logo aberto aqui. Eu vou ser bem direto, objetivo, não vou ficar falando 1 hora, lógico, não vai cansar todo mundo, são 9 da manhã ainda, e eu não quero cansar ninguém. Eu vou ser bem direto, objetivo, começar falando um pouco do Fala Roça, né? Só queria comentar aí a fala do Adair, que ele falou que eu comecei a faculdade depois do Fala Roça, né? Eu acabo brincando um pouco que eu tenho 2 graduações, né? Que é a graduação em jornalismo e uma graduação em ruologia, né? Que é as ciências das ruas. Então a gente acaba aprendendo muito com as ruas. E aí quando eu cheguei na faculdade já cheguei meio que um pedaço do caminho andado, né? Então a faculdade foi meio que para mim um complemento de tudo aquilo que eu já vivenciei na rua, principalmente dentro da favela. Então, o Fala Roça, ele é um jornal impresso e digital, criado aqui na favela da Rocinha. A primeira edição do Fala Roça, edição impressa, ela começou a circular em maio de 2013, mas ali foi entre 2012 e 2013 que a gente começou todo esse processo de construção do Fala Roça dentro da Agência de Redes para a Juventude, aqui na Rocinha, que era, e ainda é, na verdade, uma metodologia criada pelo Marcos Faustini, que é um cientista político aqui no Rio de Janeiro. Ele criou uma metodologia onde encoraja, né, a agência de rede oferece os instrumentos necessários para que os jovens de favela possam desenvolver as suas ideias, né? Tirar a sua ideia do papel. E aí a gente passa por um treinamento, por um curso dentro da agência, eu e outros jovens do seu território, né? Que a agência de redes ela não atua somente na Rocinha, ela atua em várias favelas da cidade do Rio de Janeiro. Na minha época, em 2012, ela atuava principalmente em favelas com o PP, então ela meio que pegou um pouco ela pegou um pouco do projeto da UPP, esse momento da criação das UPPs para aplicar a metodologia em algumas favelas da cidade. Então a Rocinha foi uma delas. E aí na Rocinha eu conheci alguns jovens aqui da Rocinha que tinham um interesse em comum, né? Então tinham pessoas que se interessavam por fotografia, por história, gostavam de escrever, enfim, tinha pessoas de diferentes personalidades. E eu já fazia um pequeno trabalho de comunicação aqui na Rocinha, chamado Viva Rocinha. Eu não tenho mais como mostrar para vocês, que não existe mais, né? Mas lá em 2011, 2012, a gente tinha um site chamado vivarocinha.org, que era meio que uma pílula do Fala Roça, mas ainda não era o Fala Roça, mas naquela época eu já fazia comunicação local na Rocinha. Eu só queria deixar bem claro que em alguns momentos eu vou falar comunicação comunitária, jornalismo comunitário, enfim, mas aí ao longo dos anos eu fui mudando um pouco o uso do termo e eu passei a usar jornalismo de favelas, né, para martelar melhor a questão do território. Lógico que jornalismo de favela, comunicação comunitária, jornalismo local, na prática, basicamente são as mesmas coisas, mas eu estou tentando reeducar as terminologias para adequar um pouco a minha realidade. Então, em vários momentos, eu vou estar trocando aí comunicação comunitária e jornalismo de favelas, mas é basicamente a mesma coisa. E aí, no Viva Rocinha, eu já fazia comunicação comunitária aqui na Rocinha, né? Então, o Viva Rocinha, ele foi criado ali em 2011, quando houve o processo de ocupação da Polícia Militar aqui na Rocinha, né? Para a criação da UPP. Então, no dia em que ocorreu a ocupação, né, que tem aquela cena em que ocorreu em várias favelas, que é quando o Estado finca uma bandeira
do Brasil, seja ela no ponto central da favela ou no alto da favela, para demonstrar que o Estado está na favela. Então, nesse dia eu estava na rua, quando ocorreu lá o rastreamento da bandeira do Brasil, do Rio de Janeiro, enfim, da Polícia Militar também. E aí eu vi muitas pessoas gritando, viva a Rocinha, viva a Rocinha. E aí eu peguei lá aquele nome, pô, viva a Rocinha. As pessoas estão ali na esperança de um novo momento para a Rocinha. E aí a gente vai ver ao longo do tempo que não foi bem assim. E aí criou ali a ideia de chamar aquele pequeno veículo local de Viva Rocinha. Né? E aí eu fiquei trabalhando meio que um ano no Viva Rocinha, produzindo reportagens sobre a Rocinha. Então isso chamou muita atenção naquela época, principalmente da imprensa burguesa. Né? Porque imagina, era um moleque de favela, eu tinha o que na época? Eu acho que 17, 18 anos, não lembro agora. Mas eu era um moleque de favela, não tinha graduação em jornalismo, né? Eu mal sabia as ferramentas de jornalismo, eu era só um cara interessado em falar sobre favela. Né? Por quê? Naquela época, ainda hoje, lógico, a gente percebe que a imprensa hegemônica ela aborda a favela de uma forma muito estereotipada, né? Marginalizada. Ela cria resumidamente, ela cria coisas da cabeça, ela acaba criando uma imagem incorreta do que é a favela. Né? O que a gente vê hoje na grande imprensa é uma favela construída pela elite, né? pela visão da elite. Então, uma imagem muito preconceituosa. Né? Tá? Eu não sei se alguém aqui já percorreu alguma favela na cidade, vai perceber que não é aquilo que a imprensa tradicional diz sobre a favela. É muito diferente. Principalmente se tratando do Rio de Janeiro, onde cada favela tem as suas características. Então, se você for dar um rolê na Rocinha, e depois dar um rolê no Complexo do Alemão, no Complexo da Maré, ou na Pedreira, Chapadão, Acari, vai perceber que é totalmente diferente o modo de vida das pessoas. Né? Mas os problemas são os mesmos, né? Falta de água, falta de luz, a opressão do Estado, principalmente. Enfim. E aí, no Vila Rocinha, eu percebi muito isso, de como a favela ela era retratada de uma forma muito negativa. Né? Naquela época, o meu pai trabalhava como auxiliar de serviços gerais num prédio no Humaitá. Então, era muito comum ele trazer os moradores do condomínio jogavam no lixo Jornal Globo, Jornal do Brasil, na época também tinha Jornal Brasil, jogava Folha de São Paulo. Então, ele pegava aqueles jornais e trazia para casa. Então, naquela época, eu tinha muito costume de ler jornal impresso. Ainda tenho o costume de ler jornal impresso, lógico, apesar que tenha reduzido, mas eu lia muito, então eu percebi muito como é que a favela era retratada naqueles veículos. Né? Então, as palavras, para mim, ela tem muito, muito poder. Então, se você imagina um jornal que tem uma tiragem de 1 milhão de exemplares falando uma coisa, sendo que aquela não é uma realidade concreta, né? Tem a realidade é única, lógico, mas tem várias perspectivas abordadas ali. Então, aquilo me incomodava muito a forma como a favela era retratada. Então, no Viva Rocinha, eu priorizava muito pautas positivas, né? Eu já estava saturado de ler coisa negativa, né? Morte, violência, guerra, enfim. Então, o meu foco, desde o início, eu já tinha definido, que era falar das coisas boas da Rocinha. Lógico que é impossível você ficar só falando de coisas boas num jornal. Né? Inclusive, eu tinha lido um negócio anteriormente, no dia da queda das Torres Gêmeas, acho que foi 2000 ou 2001, não lembro agora, teve um jornal aqui no Brasil que decidiu fazer um dia só de notícias boas. Mas naquele dia só teve notícia ruim. Né? Foi a queda das Torres Gêmeas e teve outros episódios no país. Então, quando deu meio-dia, o jornal decidiu abordar questões de violência. Então, é meio que impossível você não falar de coisa ruim no jornalismo. Né? Porque as coisas ruins fazem parte da realidade. Mas, enfim, no Viva Rocinha,
eu tinha uma linha editorial muito clara, né? Embora eu sei o que é uma linha editorial atualmente, naquela época eu não fazia noção do que eu estava fazendo. Eu só estava querendo falar da minha favela. Então, eu só fui entender o que era linha editorial, só fui entender o que era lead de jornalismo um ano depois, né? Embora eu já estava fazendo aquilo ali lá atrás. Então, no Viva Rocinha falava muito da Rocinha, é, fazia muitas reportagens sobre moradores, né? Mostravam personalidades do morro, personalidade no sentido de que, para mim, qualquer morador é uma personalidade, e não importa quem ele seja. Para mim, aquela pessoa sempre tem uma história a contar. Então, eu falava dos moradores, projetos culturais, problemas do meu território, né? Falta de água, falta de luz. E são coisas que, embora a gente leia nos jornais grandes, eles não abordam com uma seriedade tão grande. Eles acabam reproduzindo as notas do Estado, as notas das empresas. Então, por exemplo, faltou luz aqui na minha casa, a, a imprensa hegemônica vai pegar uma nota padronizada da grande imprensa, vai dar aquela enroladinha, mas não vai resolver o problema de ninguém. Então, embora o jornalismo de favela também reproduza essas notas, a gente ainda tem um caráter mais combativo, que é reivindicar os direitos sociais. Enfim. E aí, em 2012, quando eu conheci a agência de redes, eu tinha o desejo de continuar com o Viva Rocinha, mas aí, na época, não permitiram continuar com o Viva Rocinha, porque tinha que criar um projeto, uma ideia do zero. Então, eu pensei, pô, eu já queria criar um jornal impresso com o Viva Rocinha, mas aí não poderia usar o nome. Então, dentro da agência de redes, junto com outros jovens da Rocinha, a gente chegou na ideia de criar o Fala Roça, que era, na época, olha que loucura, na verdade, que ironia, né? Na época, a ideia era criar um jornal que homenageasse a cultura nordestina da Rocinha, né, em 2012, 2013. Então, o Fala Roça, o nome Fala Roça, se vocês perceberem aqui no logotipo do jornal, tem um megafone no lugar do O, né? Então, o Fala para dar a ideia de que as pessoas têm amplo direito de fala, né? O megafone significa que os moradores têm, na verdade, a ideia do megafone não é a ideia de dar voz aos moradores, né? Que os moradores têm voz, só que a voz deles estão em, é, em, em, ih, agora travou a língua. Visíveis. Enfim, vocês já entenderam. A voz da favela ela acaba sendo ocultada pela grande imprensa. Então, a ideia é que o Fala Roça amplifique essas vozes por meio desse instrumento que é o jornal impresso e digital. Então, e o roça, às vezes as pessoas não entendem por que fala roça, porque o roça ele remete à memória da rocinha que antigamente, né, década de 10, década de 20, era uma grande fazenda, né? Fazenda, fazenda quebra-cangalha, né? Quem estuda na PUC Rio hoje em dia não imagina, mas ali as pessoas compravam hortaliças, né? Compravam legumes, né? Ali era uma grande zona operária. Inclusive também tinha uma favela ali do lado, que eu esqueci o nome agora. Se eu não me engano, era. Enfim, não vou lembrar o nome agora. Quem puder lembrar aí, puder falar. Era o Parque Proletário da Gávea, já, Michel? Parte proletária da Gávea. E aí o roça é de rocinha, né? A rocinha antigamente era uma grande roça. Então, o Fala Roça é meio que isso, para amplificar as vozes dos moradores. Não é para dar voz aos moradores, pelo amor de Deus, gente. Eu não estou querendo ser aqui o cara que vai dar voz às pessoas que já têm voz, né? Elas só estão numa sociedade invisível. Ih, agora vou falar essa palavra nunca. Invisibilizado. E aí, o que acontece? No início, quando a gente lançou a versão impressa do Fala Roça, a gente tinha muita dificuldade de entregar o jornal na Rocinha, porque as pessoas achavam
que era jornal da Universal, que é um jornal gratuito e tem uma tiragem de milhões, né? 1,5 milhão de exemplares no país. E também as pessoas, elas embora tenha tido o Rocinha Notícias, que era um outro jornal impresso que circulava na Rocinha, mas ele encerrou, se eu não me engano, acho que em 2009. Eu posso estar me enganando, foi 2009, 2008. Então, as pessoas não tinham costume de ver a Rocinha no jornal impresso sem ser a perspectiva da imprensa hegemônica, marginalizada, estereotipada. Então, quando você chega com um jornal impresso, feito por moradores, para moradores, com conteúdo só sobre a Rocinha, é um impacto muito grande na vida dessas pessoas, porque elas estão acostumadas, é, tristemente falando, a serem retratadas de uma forma muito negativa. Então, a gente tinha esses dois problemas, que era o Jornal da Universal, ainda é um problema, lógico, e também essa receptividade do jornal impresso na Rocinha. Mas a gente foi quebrando essa perspectiva nos últimos anos. Então, o Fala Roça, a linha editorial dele, a gente pega muito do Viva Rocinha, né? Que é abordar as coisas boas da Rocinha na perspectiva da cultura nordestina, né? Que a gente tem a Rocinha, historicamente, ela tem uma raiz nordestina muito forte, né? E aí, ao longo dos anos, o Fala Roça acabou mudando um pouco da linha editorial, e foi deixando um pouco a cultura nordestina de lado e começou a abrir o leque aí, editorial para não ficar só focado na cultura nordestina e também para se reinventar, né, enquanto jornal. Então, se a gente continuar mantendo aí uma imagem de é, é, jornal cultural nordestino, essa imagem vai envelhecer, né? Assim como o jornal impresso envelhece. Então, a gente tem que estar todo momento se reinventando para não perder o nosso público leitor. E pode ser que eu tenha pulado algumas coisas, porque é muita história para contar. Mas aí, ao mesmo tempo que a gente tem o jornal impresso na Rocinha, a gente também tem a versão digital. Então, tudo que saía na versão impressa, tudo que saía na versão impressa, a gente coloca no online, né? E no online também, a gente tem uma pegada um pouco mais factual, né? Não é hard news, porque hard news a demanda é muito maior e a gente não tem uma equipe, né? Isso é importante falar. Ninguém, em 8 anos, nos últimos 8 anos, ninguém no Fala Roça ganhou salário. Então, olha que doideira, fazer jornalismo comunitário, impresso digital, sem ganhar nenhum real de salário. Embora a gente tenha tido algumas oportunidades de trabalho, né? Mas são trabalhos pontuais, né? Não quer dizer que isso gere uma renda mensal. Então, no começo do Fala Roça, a gente tinha uma equipe, se eu não me engano, acho que éramos 6 pessoas quando fundamos o Fala Roça. Eu sou o único, desde a fundação, que estou até hoje no Fala Roça. Não sei como, porque eu já trabalhei em tanta coisa paralelamente ao Fala Roça, então o Adair até falou aí, Record, Chico Moura Salles, enfim, Coca-Cola. Então, era muito difícil de você explicar só no Fala Roça porque não gerava renda, né? Hoje em dia está gerando renda, vou chegar nessa parte. Então, eu acabava trabalhando em outras áreas, assim como meus colegas. Então, esse problema de não ter dinheiro para pagar as pessoas meio que espantava as pessoas do Fala Roça. Então, é muito comum na história do Fala Roça, em 8 anos, a gente ter 6 voluntários, 3 voluntários, um voluntário, 4 voluntários. Então, essa curva de voluntariado, ela é muito constante no Fala Roça, né? Hoje em dia, eu vou pular um pouco o tempo para a gente ter as perguntas. Hoje em dia, a gente tem uma equipe
6 pessoas, né? Eu sou o único remunerado do Fala Roça. Eu ganho mais de um salário mínimo no Fala Roça. Isso por meio do Catarse, né? A gente tem uma campanha de financiamento recorrente no Catarse, inclusive algumas pessoas que estão aqui são assinantes do Catarse, agradeço muito, porque são elas que pagam o meu salário, né? Então, a gente tem aí a campanha recorrente do Catarse, tem alguns outros trabalhos que a gente faz pelo Fala Roça, que não paga o meu salário integralmente, mas complementa o meu salário do Catarse, né? E aí eu sou o único remunerado do Fala Roça. O resto das pessoas são todas voluntárias, mas elas têm os trabalhos delas que elas conseguem gerar a renda delas. Então, elas não trabalham fixo por Fala Roça, só eu. Então, eu trabalho aí, não tenho carteira assinada, né? Nunca tive carteira assinada, na verdade. Eu não sei nem se eu vou me aposentar um dia. Enfim. Mas falando rapidamente sobre o Fala Roça, só para a gente avançar um pouco melhor, o Fala Roça ele é distribuído, né? A gente teve algumas irregularidades nas impressões, embora a gente tenha aí 8 anos de história, a gente não tem uma regularidade na impressão de jornal, né? Tem vários motivos aí, né? O primeiro é o dinheiro, né? Para você imprimir jornal tem que ter dinheiro, né? Uma média de R$ 2.000 para rodar um jornal impresso. A segunda é fugiu outra palavra. A segunda é a equipe também, né? Você não tem uma equipe minimamente estruturada para você poder fazer um jornal, né? E a outra, e a terceira, eu acho que eu considero não menos pior, que é também os conflitos armados, né? Que a gente tem um território, infelizmente a violência, ela permeia o nosso círculo social, né? Então, quando você tem de problemas de violência no território, você acaba um pouco prejudicado em circular por dentro da favela, né? Que já é complicado circular na cidade, imagina circular dentro da favela no beco. Então, tem que ter a atenção redobrada nesse ponto, né? Então, embora a gente tenha esses problemas, a gente conseguiu imprimir, nos últimos 8 anos, 8 edições, né? Irregulares, no tempo irregular, mas toda a edição que a gente fez foi uma edição muito bem trabalhada, muito bem pensada no território mesmo, né? Tanto é que a maioria das reportagens que a gente publica na versão impressa, elas são frutos das entregas nos becos, né? A gente faz as entregas na Rocinha por dentro dos becos, das bielas da Rocinha. Então, o processo de captação das pautas, ele é todo por dentro dos becos. Então, quando a gente entrega o jornal nos becos, os moradores acabam sugerindo reportagens para o jornal, né? O, o, o exemplo mais prático e comum foi quando, por exemplo, eu estou entregando o jornal numa viela, e aí a moradora pegou o jornal e falou, pô, tá faltando água nesse jornal aí, né? Embora ela não saiba propor uma pauta, né? É muito difícil a gente chegar numa pessoa e falar, pô, propõe uma pauta aí. A pessoa fala, ué, pauta? Que é pauta? Que papo é esse? Tá de papo torto? Então, a pessoa não vai entender isso. É mais fácil falar assim, pô, você tem uma ideia, uma sugestão para colocar no jornal? Ou então explicar para ela algumas coisas. Então, nas entregas de jornal, é muito comum os moradores sugerirem reportagens em formato de código, né? Então, aí depende de cada jornalista, cada comunicador local, também a sua sensibilidade em, em captar aquela ideia, né? Então, quando a pessoa fala, pô, tá faltando água nesse jornal aí, claramente ela está sugerindo uma reportagem sobre problemas de abastecimento de água, né? Tanto é que nessa vez que a mulher falou isso, na edição seguinte, a nossa pauta foi sobre água. Agora não vou lembrar qual foi a edição, mas era tinha alguma reportagem sobre água. E se a gente pegar aí todas as edições do Fala Roça,
sempre vai ter algum problema social sendo abordado, se eu não me engano, principalmente na capa de jornal. Toda capa de jornal é um problema social abordado, né? E se você pegar esse problema social e ler essa reportagem, você já vai perceber que a perspectiva é muito diferente do que a gente lê nos jornais da grande imprensa, né? Porque ela é uma perspectiva do morador, é de quem está dentro da realidade, não de quem está dentro de uma redação sentado no ar-condicionado. É muito diferente de você estar numa redação de um grande jornal. Isso eu falo com propriedade, porque eu trabalhei com imprensa hegemônica, eu fazia muito isso. Os próprios erros que a imprensa hegemônica cometia, eu também cometia, mas eu não cometia porque eu gostava, não, porque eu estava ali preso num modelo de imprensa comercial hegemônica, né? E eu também nem falei, mas também eu tinha o problema da autocensura, né? Você imagina trabalhar numa emissora criada por um bispo que é tio do prefeito da cidade, né? É muito louco você não poder abordar os problemas da cidade numa emissora, na segunda maior emissora do estado do Rio de Janeiro, né? Então, não vou mencionar os nomes para não criar atritos, né? Embora eu tenha muitos colegas no meu trabalho anterior, mas eu tenho muitas críticas a se fazer ao meu trabalho anterior. E a minha saída, aproveitando falar disso, a minha saída de lá foi muito boa para mim, porque eu percebi o quão é importante o trabalho da imprensa comunitária, né, de jornalismo local. Porque se você não tem a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de trabalhar, você acaba contribuindo com um sistema opressor, né? Então, a gente começa a falar, eu posso estar viajando muito ou não, mas a gente tem aí o jornalismo, que é o quarto poder, né? Então, a gente acaba contribuindo diretamente ou indiretamente para alguma coisa, né? Diretamente falando, por exemplo, é muito comum, e alguém já tem observado isso, quando você liga na Rede Globo, 6 da manhã, e aí está lá o Genilson Araújo no Globocop sobrevoando alguma favela e mostrando um traficante armado. Embora aquilo possa ser um ato de jornalismo, ele acaba incitando uma operação. Olha a problemática, olha que loucura. O cara está 6 da manhã sobrevoando uma favela para mostrar um traficante armado de fuzil. O cara está incitando uma operação 6 da manhã, que é o horário que as pessoas estão saindo para trabalhar, a criançada está indo para a escola, e o cara tá lá do alto falando, olha, tem um cara armado de fuzil naquela rua. O batalhão não vai fazer nada. E aí, meia hora depois, você vê o caveirão entrando na favela para fazer a operação, né? Isso aqui na Rocinha não ocorre muito, né? Porque a gente está num lugar da cidade muito privilegiado. A gente está do lado da PUC, né? Não pode acontecer isso. A gente está do lado da PUC. Não pode acontecer isso. Está do lado de São Conrado, que é o IPTU mais caro da cidade. Está do lado do Alto Gávea. E aí logo atrás tem um Corcovado. E na frente tem Leblon e tem a Orla. Então imagina o estrago disso no jornalismo, né? Imagina o impacto turístico disso na imprensa. Então, se você vê que, explicitamente falando, a gente vê que tem aí um problema de racismo, né, na cidade. É um racismo muito claro, assim, está muito na nossa cara, mas a gente não acaba percebendo que a gente está muito. A gente já normalizou isso aí, está entranhado no nosso dia a dia, né? Então a gente acaba não percebendo essas coisas, né? Enfim, eu acho que eu vou parar um pouco por aqui, a gente pode abrir a pergunta. Eu só queria fazer um parênteses falando disso aí. Quando eu cheguei na PUC, eu me sentia muito num safari, né? Você vê, na favela, as pessoas iam na favela fazer turismo em cima de um carro, né? Aqueles carros da Jeep Tour. Na PUC era a mesma coisa, quando eu estava na PUC. Eu andava pelo pilotis, eu olhava as pessoas assim, caraca, mano, o que eu estou fazendo aqui, mano? Estou muito perdido. Então, eu me sentia meio que no safari, né? As pessoas. Só que, ao contrário, eu em cima de um carro da Jeep Tour, passeando pela PUC, né? Então, eu não vou me prolongar muito, só queria só falar uma última coisa. Tem um cara chamado, eu acho que o Adair Rocha conhece,
se eu não me engano, ele é o ex-marido da Benedita, eu posso estar muito errado, que era o Agnaldo Bezerra, o Bola, lá do Chapéu Mangueira. Ele tem um livrinho chamado Jornalismo Popular nas Favelas Cariocas, escrito pelo Marco Morel, que é um pesquisador. Se eu não me engano, ele ainda está vivo ainda, Marco Morel. E aí tem um cara chamado Bola, que ele era um dos criadores de um jornalzinho lá de Chapéu Mangueira. E ele falou na década de 80 que favelado não lê jornal feito por favelados. De certa forma, ele está certo, né? Que ele está falando da década de 80, está falando do tempo dele, né? Que é o tempo, se eu não me engano, do mimeógrafo, né? Você tem ali o jornal Tagarela, tem o jornal O Eco, de Santa Marta, você tem o Mensageiro, do Vigigal, né? Tem o Favelão, né? A gente não pode esquecer do Favelão, que é um jornal muito importante, né? Para quem trabalha com comunicação comunitária, quem gosta do assunto, vale a pena pesquisar o que era o Favelão, né? Que era um grande jornal sobre favelas. E aí, atualizando o Bola, favelado lê sim jornal feito por favelado, né? Depende da forma como você constrói esse jornal, né? As palavras que você usa, as fotografias que você usa também é muito importante, né? Eu lembro que no começo da primeira edição do Fala Roça, se a gente pegar a primeira edição Fala Roça, era muito mais texto do que fotografia. E foi dentro dos becos da Rocinha que eu percebi que as pessoas valorizavam muito mais a fotografia do que o texto, né? Então, nas edições seguintes, a gente começou a melhorar mais a questão das fotografias, né? De colocar mais foto, ser mais direto no texto, né? A gente fazia muito jornalismo, a gente tinha muito uma ideia engessada de copiar as ideias de jornalismo tradicional, né? Então, até pelo fato de eu ler Jornal Globo, Jornal Extra, Jornal Folha de São Paulo, a gente acabava meio que pegando um pouco das ideias desses jornais e trazia para o jornalismo local, o que é um erro fatal, né? Que você imagina, se eu coloco uma reportagem complexa no jornal impresso de favela, onde você tem uma baixa escolaridade, um baixo grau de leitura, isso é um impeditivo das pessoas acompanharem o jornal, né? E também meio que um preconceito linguístico, né? Porque você tem aí a baixa escolaridade e você quer empurrar uma reportagem complexa nessas pessoas, elas não vão ler, né? Inclusive, eu me lembro uma vez que eu estava entregando jornal, e aí a senhorinha pegou o jornal, só que ela não sabia ler o jornal. Ela era analfabeta. E aquele dia foi muito, muito lindo, porque eu fiquei, assim, 1, 2 horas lendo o jornal para a mulher. Então, eu li o jornal para a mulher e ainda fiquei ainda com ela debatendo os assuntos do jornal, né? A conversa foi tão boa que rendeu até pauta do jornal, assim, alguns assuntos que a gente não tinha prestado atenção e a gente melhorou. A gente está atualmente com a 9ª edição do Fala Roça. A gente conseguiu aí recurso para voltar a circular com Fala Roça 2 anos depois. Olha que doideira, gente. 2 anos depois, a gente está vendo aí uma sequência de jornais impressos falindo, reduzindo tiragem, e o Fala Roça bravamente está aí rodando o jornal impresso na pandemia. Pior ainda, né? E aí, nessa pandemia, só trazendo mais para a atualidade, a gente teve aí a pandemia, né, começo de março, e aí o Fala Roça ficou naquela encruzilhada de novo, né? Fazer jornalismo ou fazer ação social, né? E aí, embora seja engraçado, curioso, eu estava analisando esses dias, e o Fala Roça, a todo momento, tá ligado a alguma ação social, né? É muito difícil você ficar fazendo só jornalismo na favela e não se envolver com a ação social, assistência humanitária, né? Que é isso, o jornal local, o jornal comunitário, ele é feito por moradores, né? Então,
é meio que os mutirões comunitários, né? Por exemplo, mutirão para canalizar o esgoto, mutirão para canalização da água, mutirão para capinar um lote, né? Então, o jornalismo comunitário é meio que isso. Também é um mutirão, é grupo de moradores para fazer uma coisa em prol da favela. E agora não lembro o que eu estou falando disso. Jornal. Ah, tá, lembrei da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, a gente teve que ficar recluso, né? Não poderia sair para a rua, então a gente teve que investir muito no digital, né? Tanto é que o Fala Roça foi um dos primeiros veículos de favela a dar a primeira morte de coronavírus de favela no Rio de Janeiro, né? Foi aqui na Rocinha, né? A gente, na época, deu como morte suspeita, né? E aí depois foi confirmado. Mas nessa pandemia, o Fala Roça deu muito fôlego. Eu não sei como, na minha casa, nesse mesmo quarto, nesse mesmo local, eu dei muito furo de reportagem. Assim. Eu dei matéria sobre o tomógrafo do Crivella na igreja. Essa foi o mais absurdo, gente. Um tomógrafo na igreja, mano. O negócio era para ficar dentro de uma UPA, aqui dentro da Rocinha, e foi parar dentro da igreja. Né? Estrategicamente, ano eleitoral, o cara coloca um tomógrafo dentro da igreja. Né? Tem que ter um tomógrafo. Tem mais o quê? Tem várias coisas que eu esqueci agora, mano. Eu li muita reportagem esse ano. E muitas reportagens que a grande imprensa copiou e na maioria dos casos não deu os créditos, né? Tanto é que tem um debate muito grande se a gente que trabalha com jornalismo de favela, a gente é diferente ou é uma imitação da mídia hegemônica. Eu já digo que é o contrário. A própria mídia hegemônica acaba copiando o que a gente faz, né? Porque se não tem a mídia local, consequentemente não vai ter reportagem sobre favela ou territórios periféricos na imprensa hegemônica. Isso eu digo com total segurança, porque eu trabalhei com imprensa hegemônica e tudo era bizarro. Tudo que acontecia em favela, eu era o único favelado da redação. Então, tudo que era sobre favela, os meus colegas iam perguntar para mim. Até mesmo qual era a facção da favela, as pessoas perguntavam. Né? Embora eu não conheça todas as favelas, eu tenho noção geográfica, política dos territórios. Né? Enfim. E aí, na pandemia, a gente fez uma parceria com o Instituto Unibanco, né? para doar cestas básicas na Rocinha. Então, não era só doar cestas básicas. Tem todo um contexto muito legal aí, que era não só doar cesta básica, mas também fortalecer a nossa atuação no território, né, na Rocinha. Então, a gente doou, a gente encerrou a ação agora neste mês de outubro, a gente doou, foram 4 meses de ação, a gente doou 16 mil cestas básicas. Né? Então, eram 4 mil cestas básicas por mês, então, quem pegou cesta básica era uma cesta básica por família. Então, quem pegou cesta básica em março, continuou recebendo ali nos meses seguintes, né? Que não adianta nada você dar uma cesta básica e fala, pô, se vira aí, mano. Fica aí, dá um teu jeito aí nos próximos meses. Então, nessa parceria com o Instituto, a gente conseguiu aí manter uma regularidade aí de 4, 5 meses. Foi muito louco porque a gente começou a dar cesta básica. Na época não tinha nem auxílio emergencial ainda. Então, as pessoas desesperadas já, real, gente, a gente passando fome. Papo de chegar lá no nosso depósito e falar assim, pô, eu tô há 3 dias comendo fubá, porque eu tô dando a carne, o frango para minhas crianças. Então era um bagulho bizarro de mexer com o psicológico mesmo. Tem coisas que eu não vou falar aqui, mas tem coisas muito pesadas que não vale a pena contar, que a gente já está muito saturado de notícias ruins. Mas, enfim. E aí a gente começou a dar 4 mil cestas por mês, e aí a gente fazia um cadastro, né? Porque é muito comum, a gente não tem uma sociedade perfeita, mas tem as pessoas que gostam de se aproveitar das tragédias alheias, né? Então, tem esse problema da pessoa querer pegar mais de uma cesta básica e tirar a oportunidade de outra pessoa, né?
Então, a gente tem um cadastro que é de uma cesta básica por CPF, por pessoa, né? CPF é único, então não tem como você burlar. Até tem como, mas não vou explicar como para ninguém burlar aí, né? E aí, a gente deu essas cestas básicas, e aí a gente fez lá o cadastro das pessoas, e foi muito legal porque nos últimos anos para cá, o Fala Roça começou a investir muito em jornalismo de dados, né? A gente chama isso de geração cidadã de dados, né? Que é quando nós mesmos produzimos dados sobre essas coisas. E aí a gente gerou assim, uma quantidade muito grande de dados sobre doação de cesta básica. A Marlene está aqui. E aí a gente percebeu, a gente até fez uma reportagem, vou compartilhar minha tela aí, que era, a gente chegou no resultado aí, analisando todos esses dados, que as mulheres foram mais afetadas pela pandemia na Rocinha, né? As mulheres ficaram sem renda. Olha que doideira. Mulheres com mais de um filho e sem renda corresponde a 76% das pessoas atendidas por doações de cestas básicas pelo Fala Roça. A gente está falando aí, gente, de mulheres, chefes de família, com mais de um filho, né? E que elas não têm renda. Isso é muito problemático, né? Eu não vou adentrar muito nessa pauta, mas é um dado bizarro, mas era um cenário que eu já esperava, para ser sincero, porque a gente, historicamente, vive numa sociedade desigual, né? Principalmente quando a gente fala de renda, então as mulheres já saem perdendo em muitos aspectos. Então, a partir desse cadastro, a gente conseguiu gerar muitos dados sobre esse cenário, né? E se a gente pegar esse cenário da Rocinha, é um cenário muito semelhante em várias favelas da cidade. Embora a gente tenha características diferentes, esse cenário foi muito parecido. Outra coisa importante é que a gente gerou aí uma lista muito grande de números de telefone. Então, isso acaba fortalecendo nossa comunicação pelo WhatsApp, né? A gente tem o WhatsApp do Fala Roça, que não é muito utilizado ainda, mas a gente tem aí no mínimo, uma base muito grande de contatos com os moradores. Então, isso é muito bom para fortalecer o Fala Roça no território. E só para encerrar minha fala, são dados inéditos, né? São dados que nenhum outro jornal conseguiria produzir na favela, porque não é de interesse deles. Para que eu vou saber quem é o favelado que está passando fome, sabe? Enfim. E aí essa ação do Unibanco a gente encerrou agora, né? A gente está iniciando agora uma nova parceria com eles, né? O Unibanco e outras organizações aqui do Rio de Janeiro. E aí, para encerrar, vou dar uma novidade que é muito boa e é muito importante, com exclusividade aqui na Semana das Mídias Locais. Eu falei lá atrás que eu era o único remunerado, e a gente está conseguindo agora meio que caminhar, né? A gente formalizou o Fala Roça 2 anos atrás, a gente é uma associação de comunicação, mas a gente tem aí no nosso imaginário que quando a gente formaliza uma organização, rapidamente vai chegar a grana, mas não é assim não, né? Você tem aí um tempo muito grande para amadurecer uma organização, pagar imposto, pagar contador, é bem cansativo, né? E aí, o Fala Roça, espero eu, no próximo mês, ainda esse ano, a gente vai abrir aí vagas de estágio no Fala Roça. Então, é remunerado, não vou revelar quanto vai ser o salário, mas é mais do que eu ganhava na Record, eu garanto. A gente vai pagar, a gente vai pagar mais do que a grande imprensa paga. Então, vai ter aí oportunidade de estágio para os universitários, não só da PUC, mas para a universidade como um todo, independente se ela é uma universidade de grande porte ou de menos porte. Tá? Isso para a gente não faz sentido, porque imagina, você pode ter um ótimo jornalista estudando na faixa, na Unicarioca, e, enfim, a gente não pode julgar ela por onde ela estuda. Né? E
E uma das prioridades é captar estudante que mora em favela, principalmente quem mora na Rocinha, né? Que o jornal é sobre a Rocinha. Então, se você não mora na Rocinha, né? Aí é meio complicado. Mas, se você não mora na Rocinha, você não vai ser excluído. A gente não quer fazer a exclusão social das pessoas, tá, gente? Que a gente luta contra a exclusão social, então seria contra a nossa palavra. Mas fica aí a novidade. Próximos meses aí a gente vai ter aí vagas de estágio aberto e a gente está procurando também aí um web design programador. Então, quem souber aí um amiguinho, deixa o contato aí no meu privado. Tá difícil arrumar um cara, um programador, para dar um upgrade no nosso site, porque a gente está com um problema de carregamento de imagens. Então, a gente gosta de usar imagens com uma definição boa, né, razoável, e acaba sobrecarregando o site, né? Porque o site tem quase uma década, né, gente? Você imagina, a gente está falando aí de muitos gigas de material, de imagem, então isso acaba pesando muito o site, né? A gente não tem a mesma estrutura do Globo.com, que hospeda o material na Europa, né? A gente hospeda no servidor nacional, compartilhado e muito baratinho. É isso, né? Obrigado, vou abrir a pergunta aí para a gente aproveitar o tempo.